A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindas e bem-vindos. E hoje nós iremos contar a história de amor de Jesus, que entregou a sua vida por amor de nós. E vamos aqui abrir com este versículo a nossa história, que se encontra aqui em Mateus capítulo 1, o versículo 21, que diz o seguinte: Ela terá um menino, e você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, que pessoas famosas da história você tem escutado ultimamente, hein? Você pode ter pesquisado sobre os líderes militares, como Alexandre o Grande, Napoleão, líderes políticos como Júlio César, George Washington, Golda Meir, líderes sociais como Jane Addams e Martin Luther King. Porém, de todas as pessoas famosas que já viveram na Terra, a mais importante e influente, sem dúvida, foi Jesus Cristo. Ele mudou o mundo mais que qualquer outro. Claro que algumas pessoas podem achar difícil acreditar que um antigo carpinteiro, pregador, pudesse ser tão importante. Contudo, 2000 anos atrás, ele lançou uma revolução espiritual que ainda continua forte. Milhões de vidas têm sido transformadas no seu poder. Você pode ler sobre Jesus neste livro de Mateus, um livro da Bíblia Sagrada. Era um dos amigos chegados de Jesus e ele escreveu tudo sobre a ressurreição. Jesus, ele pode mudar a sua vida. E nós iremos começar a história sobre o nascimento de Jesus. Como foi este milagroso nascimento? O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia se casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar a Maria, por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento, sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, o anjo do Senhor apareceu a ele em um sonho, dizendo: José, não temas tomar Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo, e ela terá um menino, e você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito por meio do profeta Isaías. Uma virgem ficará grávida e terá um filho e receberá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo lhe ordenara, casou com Maria, porém não teve contato íntimo com ela até a criança nascer. Então José pôs o nome dele de Jesus. Continuando, nós iremos aqui ler sobre as pegadas de Jesus. Jesus nasce em Belém. Morre Herodes e José e Maria trazem Jesus para seu lar em Nazaré. Herodes, ele queria matar Jesus. Então, aos 12 anos, Jesus visita Jerusalém com José e Maria. Jesus tem quase 30 anos quando vemos novamente ele batizado no Rio Jordão, próximo a Jericó. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Jesus retorna a Jerusalém, onde afugenta do templo os cambistas. E lá ele conta a Nicodemos e a nós como é nascer de novo. Após a pesca maravilhosa no Mar da Galileia, Jesus chama os seus discípulos, primeiros discípulos, para a obra. Pense na melhor história que você já ouviu. Ela fez sentir-se bem? Ela ensinou uma lição? Jesus era um grande contador de histórias. As histórias de Jesus eram contadas, eram chamadas de parábolas. Ele já ensinava sobre Deus, sobre as situações do dia a dia. Às vezes,
pode ser difícil entender Deus, mas Jesus contou suas parábolas para que ajudássemos a nos entender sobre Deus. Vamos ver aqui alguns tópicos sobre os ensinamentos e histórias que Jesus contou. Jesus contou sobre a compaixão, a história do bom samaritano, sobre a oração, a história da viúva persistente, sobre o dinheiro, a história do rico insensato, sobre a misericórdia, a história do devedor implacável, sobre as boas novas, a história do semeador, sobre o orgulho, a história do fariseu e os cobradores de imposto, sobre o perdão, a história do filho perdido ou filho pródigo. No Novo Testamento, aprendemos sobre Jesus, o Filho de Deus. Jesus era humano, igual você e eu, mas também era Deus e podia fazer milagres surpreendentes. Então vamos ver aqui alguns surpreendentes milagres feitos por Jesus. Primeiro, andou sobre as águas. Segundo, contou grandes histórias. Terceiro, curou um paralítico baixado através do teto. Quarto, transformou água em vinho. Quinto, fez um cego ver. Sexto, alimentou 5.000 pessoas com a merenda de um menino. Acalmou uma tempestade com as suas palavras. E amou os pecadores. 9, trouxe os mortos de volta à vida. 10, ressuscitou dentre os mortos. Agora nós vemos a entrega do Senhor Jesus na cruz do Calvário por nós. Nós vamos aqui ver as palavras que Jesus falou quando estava ali pregado na cruz do Calvário. Ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vamos falar aqui das 7 coisas que Jesus falou na cruz, e a primeira foi essa. Com estas palavras, Jesus mostrou a grande misericórdia de Deus pelos pecadores. Ele pediu para Deus perdoar os seus assassinos. Podemos imitar a atitude de misericórdia de Jesus para com os outros, porque Deus nos perdoou. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta foi uma das palavras que Jesus falou. Jesus falou essas palavras a um criminoso que foi crucificado ao seu lado. O criminoso compreendeu que Jesus não merecia morrer. A sua humildade e submissão, Jesus conquistou-lhe a vida eterna. E ele disse ainda seguindo: Mulher, eis aí o teu filho e eis aí a tua mãe. Durante a crucificação, Jesus, Maria e sua mãe e João, seu amigo, estiveram com ele junto à cruz. Jesus pediu a João que cuidasse de sua mãe depois que ele morresse. Mesmo na cruz, Jesus preocupou-se com as pessoas à sua volta. E ele em seguida disse: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus, que viveu uma vida perfeita, pagou pelos nossos pecados, morrendo na cruz. Por tomar sobre si os nossos pecados, Jesus experimentou a separação de Deus. O pecado nos separa de Deus, mas Jesus é a nossa ponte para um novo relacionamento com Deus. E ele disse, continuando: tenho sede. Estas palavras de Jesus parecem simples, mas elas são importantes. A sede do Senhor Jesus revela que ele era ser humano e experimentou a dor e a morte humana. Estas palavras também cumprem diversas profecias no livro de Salmos. Vejamos aqui no Salmos 22, no versículo 15, no Salmo 69, no versículo 21. E ele disse: estar consumado. Antes de Jesus vir ao mundo, as pessoas tinham sempre de sacrificar animais a fim de pagar os seus pecados. Quando Jesus deu a si mesmo como nosso sacrifício sobre a cruz, o velho sistema de sacrifício terminou. Agora somos limpos diante de Deus, porque Jesus pagou por nossos pecados. E a última palavra que Jesus falou
que se encontra no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 46, dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. As últimas palavras de Jesus deram a todo o povo a esperança que um Deus gracioso, Jesus, estava prestes a morrer e expressou a sua confiança em Deus, o seu Pai. Do mesmo modo, sabemos que estamos salvos com Deus, porque Ele nos ama. Então, meus amados e amadas, essa história de amor linda nos diz que Jesus entregou a sua vida por nós. O véu do tempo se rasgou. Em meio a tantas essas histórias que foram contadas para vocês, Jesus foi traído por um dos seus amigos. Jesus ficou sozinho quando Pedro o negou. Jesus passou por muitas situações. Jesus ele foi perseguido pelos seus inimigos, mas não desistiu do seu propósito de entregar a sua vida. Foi um amor sobrenatural, um amor lindo, o amor de Deus verdadeiro. É esse o amor verdadeiro que nós acreditamos. Então nós cremos que quando ali Jesus morreu, conta a história, e a palavra de Deus também diz que muitos santos ressuscitaram após a morte de Jesus. E houve ali um grande terremoto, houve ali um grande trovões no momento que Jesus expirou, dando a sua vida por nós. Mas nós lembramos que Jesus ele entregou sua vida, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. O único Deus que ressuscitou, e os seus restos mortais não estão mais lá no túmulo. Ele está agora à destra do Pai e ressuscitou, porque ele era o próprio Deus, o Verbo vivo que desceu do céu. Então, amados e amadas, essa história de amor linda é a história de Jesus, que ele te ama e ama cada um de vocês, entregando a sua vida para nos salvar. Ele, Deus, ele está sentado lá no céu, só esperando as pessoas aceitarem a ele e confessarem ele como Salvador, porque ele tem prazer e ele está de braços abertos para te aceitar, porque ele te ama muito. O amor dele não acaba e não tem fim, pois as suas misericórdias, elas são a cada dia, a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam. Então que Deus abençoe a sua vida. E esta linda história foi a história de Jesus.